Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 9º episódio da nossa trilha de transformação além do digital. No decorrer desse caminho, a gente trouxe diversos temas super interessantes sobre esse assunto que tem mobilizado tanto as empresas e tanto as pessoas. Claro que não poderíamos deixar de falar sobre liderança. Acho que é um episódio que todo mundo tem trazido assim com muita força para nós. Poxa, a gente trouxe os principais pilares da transformação digital, a gente trouxe conexão com SG, trouxe visão da TI, trouxe toda a parte de desdobramento estratégico de uma transformação digital bem feita, cases de sucesso, cases que não deram tão certo assim, principais problemas, mas tá faltando as pessoas entenderem, compreenderem melhor como então se posicionar como líder dentro de uma jornada tão difícil e tão complexa. E aí, para falar desse assunto, trouxe Luiz Augusto Teixeira, que é uma referência no mercado de transformação digital. Seja muito bem-vindo. Um prazer, Ju. É muito bom estar aqui com você, estar podendo falar sobre liderança, sobre pessoas. Sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por poder falar sobre como a gente pode impactar. E para mim é uma honra estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência e estar aprendendo aqui também nessa troca que a gente vai ter hoje. Ótimo, maravilhoso. Eu estou muito feliz. Eu sempre fico muito feliz quando a gente traz pessoas para o centro, pessoas para a pauta. Mas mais do que os impactos das pessoas, como as pessoas precisam se desenvolver, né, Luiz? Para lidar com todo esse movimento de mercado. Aí queria que você se apresentasse, por gentileza. Você tem uma história incrível no mercado, então compartilha com a gente, por favor. Deixa eu me apresentar. Eu gosto, quando a gente fala de se apresentar no mundo corporativo, a gente começa falando cargo, onde que trabalhou, onde Sim. não. Mas eu gosto de dizer que eu sou um cara apaixonado por esportes, músico. Que legal! Que eu sou um cara que amo minha família e que gosto muito de gente. Então, eu trabalho minha carreira, minha vida toda conectando pessoas, né, e ajudando efetivamente as pessoas dentro dos problemas, dos desafios que cada uma delas tem. Quando a gente olha na visão de carreira, Ju, eu já fiz de tudo um pouco na vida. Eu gosto de brincar que na área de tecnologia, eu já brinquei de tudo um pouquinho. Eu sou formado em sistemas de informação, tenho MBA em gestão estratégica, pós-graduação em gestão de projetos, gestão de produtos, estou fazendo uma pós-graduação agora em inteligência artificial. Dica, a gente precisa estudar esse tema, pessoal. Tá mudando o jogo, né? E passei por diferentes empresas no mercado. Atuei por 10 anos, né, em empresas de engenharia e tecnologia, no Grupo Promon. Passei por instituições financeiras, como o Itaú, por exemplo. Passei muitos anos na transformação digital do Itaú. Trabalhei como diretor de transformação e eficiência digital dentro da Inmetrics. Então, já tive em alguns contextos bastante diferentes na minha carreira. E que foi legal durante toda essa jornada foi que eu me conectei exatamente com o quê? Não é sobre tecnologia, né? A gente estuda tecnologia por muito tempo, a gente estuda diferentes soluções, diferentes formas de implantar, mas o que acabei descobrindo durante essa jornada, que para mim foi muito gratificante, foi não é sobre tecnologia, é sobre as pessoas, é sobre como que a gente utiliza a tecnologia, evolui os processos para impactar as pessoas, a sociedade como um todo. Então, eu acho que quando eu olho na minha carreira, no fundo, tenho diversas experiências em diferentes tecnologias. Mas o que mais me encanta, o que mais me deixa apaixonado é como essa minha experiência tem ajudado a impactar em diferentes cenários as pessoas, né? Seja como líder, seja como uma pessoa que está entregando um produto, um serviço. Então, é a minha paixão, é onde eu me coloco, é a posição que eu me coloco no mundo. E eu gostaria muito de poder estar compartilhando cada vez mais esse tipo de situação. Legal. Que bom que a gente vê pessoas de tecnologia da informação buscando cada vez mais entenderem sobre pessoas e essa importância de trazer as pessoas para perto para a utilização adequada da tecnologia, né? A gente tem trazido isso com muita força para o canal, a gente tem reforçado muito essa tese. E aí, claro que antes mesmo de liderança da transformação digital, você conhece muito sobre liderança, sobre pessoas, sobre desenvolvimento. Traz pra gente, então, por gentileza, quais são essas habilidades que são tão críticas nesse momento e da liderança tradicional para a liderança transformação digital. Muda ou não muda? É interessante a gente falar sobre isso, Ju. A gente fala muito sobre comunicação. Eu ia trazer o primeiro ponto sobre comunicação. E geralmente quando a gente fala sobre comunicação como uma característica boa do líder, às vezes a gente confunde com um líder que sabe falar bem. E é uma cilada isso. Porque a liderança e a comunicação não é sobre falar. É sobre ouvir. Ouvir genuinamente. Ouvir prestando atenção no que a pessoa está falando.
Quantas vezes a gente já não teve no escritório, numa reunião, onde você tá falando com alguém, a pessoa tá com o notebook aberto, digitando e fazendo, eu tô te ouvindo, A liderança, ela parte como princípio, na minha opinião, de ouvir efetivamente. Eu brinco que na tecnologia a gente fala do TCP/IP, né? Que a gente manda e ele manda o retorno de confirmação. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente como liderança, a gente está comunicando adequadamente, mas ao tempo a gente está ouvindo adequadamente, processando essas informações que os nossos liderados, os nossos líderes, os nossos pares, e sim os nossos clientes estão fazendo. Eu diria que o primeiro ponto fortíssimo de liderança é um papel de comunicação bem feita. E aí você passa para o passo seguinte, porque você só vai conseguir ser um bom influenciador como líder se você ouviu, se você entendeu as dores, as necessidades, os pontos de cada um dos seus stakeholders ao redor de você, efetivamente o que eles precisam. E uma coisa que é interessante, liderança não é cargo. Eu acho que é importante a gente setar essa expectativa. Muito importante. Quando a gente fala, né, no tema do nosso podcast de hoje, né, transformação digital, principais habilidades da liderança, a gente não deve estar comunicando apenas para o diretor, para o gerente, para o coordenador, para o head, superintendente. Eu já vi muitos líderes em cargos de analista, já vi líderes em cargo de estagiário, já vi líderes em todas as frentes. Então, e liderança influencia. Influencia como? Com a sua experiência, com as suas ideias, tratando as conexões. Então, um bom líder, ele tem a capacidade de influenciar liderados, pares, líderes e também os clientes. Obviamente, conectando com o primeiro ponto, que é efetivamente a gente está ouvindo as pessoas. E se eu comunico bem e consigo influenciar as pessoas, é importantíssimo para o líder. Um terceiro ponto é eu consigo passar uma visão clara para onde a gente quer ir. O líder ele não pode ter a limitação de falar assim, você faz isso, você faz aquilo outro. É você comunicar para onde a gente está indo, o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, convencer as pessoas e trazer as pessoas para dentro do conceito de que cada pessoa não está fazendo apenas aquela partezinha. E aquela história que o pessoal conta de três pedreiros. Tem o primeiro que você conversa com ele e fala assim, eu estou levantando essa parede. Esse cara só está fazendo a atividade dele. Ele não teve uma visão, ele não sabe para onde está indo. Tem o segundo que fala assim, eu estou construindo uma casa. Ele até sabe aproximadamente o todo do que está fazendo. Mas eu acredito muito que o líder tem que trabalhar na construção da visão do terceiro pedreiro. Que ele fala, estou construindo um lar para uma família, que eles estão aqui, eles vão construir uma família, é um ambiente de segurança deles, é aqui que eles vão ser felizes. Quando você fala dessa forma, você vai subir a parede, você vai colocar o telhado, mas você está compartilhando um propósito, a visão daquilo que você está trabalhando. Então é papel do líder trabalhar isso. E sim, é capacidade de se adaptar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adaptação, mas principalmente no mundo de tecnologia, para mim é muito claro uma coisa. A única coisa que eu tenho certeza é que tudo vai mudar. Né? Eu tenho um caminho, eu tenho uma visão, mas esse caminho, ele vai mudar, ele vai ter passos. Então a gente precisa tomar esse cuidado de não se apegar, não se prender, falar assim, não, isso aqui eu sei fazer, eu vou continuar fazendo desse jeito. E o líder ele precisa saber ele mesmo se adaptar e ajudar as pessoas a se adaptarem. Então, é muito forte isso, e isso traz um outro ponto. Eu estou trazendo alguns pontos, Ju, porque eu acho que, para mim, isso é muito importante na liderança. Fique à vontade, eu acho fundamental também. Que é, o líder, ele tem que trabalhar 2 pontos. Colaboração e autonomia. Desenvolvendo as pessoas. Mas, Luiz, colaboração, autonomia, não são razoavelmente contraditórios? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto mais autonomia você dá para as pessoas, menos os times dependem das suas lideranças. Quem já não encontrou, por exemplo, um time que cada micro passo tem que ir na mesa do chefe, vou dar o nome certo, do chefe, e falar assim, eu tô fazendo isso, tudo bem? Quantas vezes isso já não aconteceu? Esse time não tem autonomia. E por consequência, ele não consegue colaborar, porque ele está dependendo de uma pessoa para tomada de decisão. O líder, ele é aquele cara que influencia diretamente a tomada
entrega de autonomia para as pessoas, entrega de, cara, confia. Eu já não compartilhei com você a visão, já não compartilhei com você a estratégia. A gente já não conversou bastante sobre o onde que a gente ia chegar. Eu confio em você, eu confio na tua capacidade, eu já te capacitei, né? O que precisa ser capacitado, vai, cara, e voa. E isso, por consequência, você ativa a colaboração no teu time. Então, esses 2 pontos, ele para mim é fundamental. A gente está falando muito de pessoas, de como lidar e como relacionar. E às vezes a gente não pode negligenciar um ponto. Um gestor, um líder, ele também tem que conhecer sobre aquilo que ele está falando. Não pode ser apenas um generalista, um cara que não sabe falar, mas ele tem que ter o mínimo de profundidade. Para quê? Para ele ter o know-how em alguns temas, mas eu gosto de brincar de ter o who know, para ele saber conectar as pessoas e conversar com diferentes stakeholders, diferentes players, diferentes especialidades e conectar essas pessoas, Ju. Então, assim, você tem que ter um nível técnico e você tem que ter a capacidade de conectar e falar com diferentes pessoas ao mesmo tempo. E eu acho que, principalmente, por fim, só para não me estender mais, que eu já tô falando demais, fique à vontade, eu tô adorando. Que é uma capacidade de ser um tradutor. Chama de tradutor. Porque a liderança, geralmente ela atua em diferentes níveis hierárquicos, com diferentes players, com diferentes necessidades. A linguagem que um executivo fala não necessariamente é a mesma linguagem de que uma pessoa da operação vai entender. Então, e tá tudo bem, porque na verdade os objetivos, as necessidades e as dores desses stakeholders são diferentes. Uma liderança que atua num processo de transformação, mas uma liderança que atua em grandes corporações, ela tem que estar atenta ao quê? Eu entendi essa mensagem, eu vou decompor essa mensagem adequadamente e traduzi-la para a linguagem que aquela pessoa vai ter. Então, eu recebi um OKR, recebi um grande planejamento estratégico vindo da minha liderança, da minha alta liderança. Como é que isso vai impactar a vida do dia a dia do meu analista? Como é que isso vai impactar o dia a dia do meu coordenador? Como é que ele vai ter noção do foco, da visão para onde a gente quer ir e qual que é a parte que para ele é tão importante? Porque senão a pessoa se perde, ela se desmotiva ou ela não se conecta. Então o papel do líder, traduzindo isso, para ela se conectar na linguagem que a pessoa tem. Então, uma das coisas que a gente usa muito em comunicação, para quem estudou comunicação, é você tem que adaptar sua mensagem para o seu receptor. Se você usa a mesma linguagem para todo mundo, não funciona. Não gera conexão. Não gera conexão. E o papel do líder é gerar essa conexão. Também adaptando a mensagem, traduzindo as mensagens da forma adequada. Eu falei tudo isso, e aí você fala, Luiz, então quais são o meu sentimento mais profundo e mais triste sobre isso sinto muito, é transversal. Um líder de transformação digital é transversal a tudo isso. Porque você precisa estar atento à comunicação, precisa estar atento a compartilhar a visão, precisa estar atento a efetivamente capacitar seu time, desenvolver seu time, dar autonomia, construir times de autonomia. É fundamental. Você não... Uma liderança na transformação digital que centraliza a informação, que centraliza o conhecimento, que centraliza a tomada de decisão, é uma transformação que está fadada ao fracasso. Ela está boicotando a inovação, né? Porque tudo isso vai absolutamente contra qualquer tipo de inovação que está muito casado e conectado à transformação digital, né? Perfeito, Ju. Então, assim, para mim, assim, a tristeza sobre isso, eu falo tristeza porque, assim, qual que é a receita, né? O pessoal gosta muito daqueles pontos de três principais dicas de como ser um bom líder para a transformação digital. Se eu tivesse que dizer algumas, né? Eu falei, Luiz, você precisa me dizer algumas. Assim, você tem que ser um ótimo tradutor. O cara que comunica bem em diferentes níveis e conecta a necessidade da operação e do cliente com o executivo e que é o elo de todas essas pontes, esse cara faz a diferença no mercado. Porque, de fato, ele alerta os diferentes stakeholders sobre oportunidades, sobre riscos, sobre o que está dando certo, o que não está dando certo e ajuda na tomada, na reconstrução do caminho. Então, eu diria que sim, a tradução e a comunicação. Fala, líder. Ouve. Mas ouve mais do que você fala. E
conecta tudo isso que você está falando com os problemas, os desafios que você está atuando. Então, desculpa falar tanto mais uma vez, mas é porque eu gosto muito de pensar de que essa influência, né, do líder 360 em ouvir, comunicar e entender os problemas é ponto-chave para o sucesso de uma transformação digital. Eu tenho certeza e eu concordo muito com você. E quando a gente não comunica bem, o vazio da comunicação ele é substituído pelo medo. E aí as pessoas têm medo de serem substituídas por novas tecnologias e sabemos que funções extremamente operacionais vai chegar um momento que possivelmente serão de fato. Mas elas podem não ser substituídas, elas podem ser desenvolvidas, passar por um plano de reskilling para que elas assumam novas posições que agreguem muito mais valor intelectualmente falando do que a função anterior. Então, se a gente olha para o nosso líder hoje, dentro das organizações, tudo isso da parte da comunicação, ser um tradutor da estratégia para todos os níveis, comunicar bem com as pessoas, fazer essa conexão e atrelar com o propósito de cada um, aí com certeza a gente chega na alta performance que todo mundo traz para a mesa como importante o time atuar em alta performance, que o líder faz com que o time atue em alta performance, mas para mim a alta performance é consequência do que você trouxe. Deixa eu contar uma história, Ju, sobre isso que você falou, né? Eu acho que é uma história muito interessante. Eu estava numa instituição executando um processo de transformação, onde eu ia ter que substituir uma ferramenta por uma nova, uma tecnologia totalmente nova, uma ferramenta totalmente obsoleta, e a gente trazer uma nova. Existia dentro da estrutura da corporação um time que era responsável pelo suporte e manutenção dessa ferramenta antiga. E a gente montou toda uma estrutura para tocar a produção, né, a implantação da nova ferramenta. O que a gente fez? Conectando com isso que você falou, eu achei sensacional. A gente falou assim, cara, não dá, a gente não pode esquecer dessas pessoas, ou deixá-las de lado, deixá-las a escanteio do que a gente está fazendo, porque por dois motivos. Uma, porque tem muito conhecimento de processos, do que deu certo e que não deu certo, demais, das pessoas que tocam o legado. Segundo, elas estando junto com a gente, elas vão aprender o novo, e essa transição de carreira, fazer o reskilling, o upskilling dessas pessoas para essa nova solução, foi natural. Então, durante todo esse processo, a gente teve times tocando a ferramenta nova, esse time mantendo viva a ferramenta antiga, mas eles estavam alinhados com a visão, com o propósito do que a gente estava fazendo, e ao mesmo tempo, aos poucos, eles foram ganhando atividades e implantações na ferramenta nova, começando com sustentação, depois pequenas implantações, e hoje esse time está espalhado. A ferramenta antiga não existe mais, eles estão espalhados em squads, cuidando das ferramentas novas, até em posições de liderança. Então, a gente precisa cuidar das pessoas, né, mais uma vez, dando a visão para elas, dando o caminho que a gente quer percorrer e acolhendo, porque processos de transformações causam medo, né, causam desconforto. E se a gente não acolhe como uma liderança esse desconforto, tem dois problemas. Uma, olhando no cenário pessoas, não é correto com elas. A gente precisa olhar as pessoas de uma forma para entender, prepará-las para essa transformação. E segundo, não é bom para a empresa, porque ela vai perder conhecimento e ela vai ter gente que eventualmente pode até ser contra o processo de transformação que a gente está construindo. Então é um famoso ganha-ganha. Quando você acolhe as pessoas, acolhe a dor de onde você está tratando, a empresa ganha, as pessoas ganham, a sociedade ganha. Então é aí que o papel do líder está conectado. E faz muita diferença. E quão desafiador tem sido, porque aí na nossa geração a gente veio com o viés muito de que deveríamos ser muito bons tecnicamente naquilo que fazíamos e restritamente a nossa função, então éramos contratados para atuar naquele modelo de negócio, e que hoje a gente tem tudo mudando muito rápido, onde o líder precisa ter uma visão muito mais holística do que anteriormente, né? E quando a gente traz esse conflito geracional das novas gerações que vêm pela frente, uma geração depois da nossa, a gente percebe o quão desafiador é manter esse engajamento, porque na primeira resistência as pessoas muitas vezes vão embora e o líder ainda fica sem o time. Então essa responsabilidade também do líder conseguir, na minha opinião, traduzir, além da estratégia, como ele traduz essa transição geracional, porque muitas vezes você está com o nível de C-level, uma geração anterior à tua, você no meio do caminho, e uma geração mais operacional, porque está em ascensão de cadeira.
que vem numa geração depois da tua. Então, tem sido muito difícil para o líder, né, Luiz? Tem sido muito difícil lidar com as diferentes gerações. Aí entra aquele ponto que eu falei da tradução. Não adianta eu tentar falar, por exemplo, e via de regra, obviamente, toda generalização ela é errada. Mas falar, via de regra, falar para um menino hoje de 20, 21 anos que chegou na corporação, falar assim, olha só, o CEO tem 45 anos de empresa e achar que isso vai motivá-lo a ficar na corporação ou a se engajar no processo de transformação do que a gente está construindo aqui. Não é essa a mensagem que você tem que entender. É quando a gente fala de um processo de trazer a visão, trazer o propósito, trazer o porquê, talvez isso esteja muito mais atrelado com o impacto que essa menina, esse menino, esse rapaz que é de 21 anos, ele quer fazer. Então, entender a necessidade de cada um, ela é muito importante exatamente por conta disso. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de desconforto. 100%. Quando a gente está falando de transformação, qualquer transformação, mas transformação digital, a gente fala de desconforto. E geralmente o líder, ele também ele entra num ponto de desconforto, porque ele vai ter pessoas ao lado dele, às vezes ele próprio, no time vai ter líderes que vão ter aquela síndrome de falar assim, mas o que eu fiz sempre deu certo, tudo que eu estava fazendo sempre deu certo. E você ignorar essa frase é um risco. Então, a forma como a liderança ela entra nesse jogo acolhe o desconforto, entende os porquês desse desconforto, entende quais são os propósitos, o que encanta aquela pessoa, o que brilha o olho, sabe? Então, assim, o que te brilha o olho, Ju, não necessariamente é a mesma coisa que me brilha o olho. E se a gente for como corporação, como líder, one size fits all, e tentar entregar a mesma coisa para todo mundo, a gente vai acertar alguns e vai errar a maioria, né? Então, nós como líderes, a gente tem que entender o que cada um precisa, traduzir e ajudar a mensagem e ajudar a colocar todo mundo no mesmo caminho. Então, trabalhar esse desconforto, trabalhar essa transformação e botar as pessoas no mesmo caminho, que cada um dentro do seu propósito trabalha na parte da atividade que se conecta. E você não perde as pessoas de diferentes gerações e tira o melhor de cada uma. Olha, é muito fácil, parece que é super fácil fazer. Não é, é difícil. É muito difícil, é muito complexo. É muito difícil, porque a gente tem que gastar um tempo ouvindo. Quanto tempo nós, líderes, gastamos efetivamente nosso tempo conversando com as pessoas? Durante o home office, foi muito engraçado contar essa história. A minha esposa virou para mim, você passa o dia inteiro conversando? Você trabalha que horas? Eu falei assim, o meu trabalho muitas vezes é conversar. Porque entender o papel de cada um, na hora que eu vou colocar efetivamente, ou executar alguma atividade que eu tô sozinho, eu já precisei capturar a conversa de um monte de gente, compilar, conectar e disparar e repassar essa informação para outras pessoas. Então, às vezes o nosso trabalho é conversar, é ouvir, é acolher, para que com essas informações a gente direcione. Se a gente não fizer isso, a gente não está fazendo nosso papel como líder. E em processo de transformação, principalmente, porque tem muita dor, diferentes stakeholders, clientes, liderança, operação, que está sofrendo com essa transformação, que está acostumado a fazer de uma forma, e daqui a pouco vai começar a fazer de outra. Se ele não entender o porquê que ele está fazendo aquilo, você perde a pessoa. 100%. E às vezes você perde pro mercado e às vezes você perde internamente. Sim. É a demissão silenciosa, né? A pessoa ela já assim, ela quer ser demitida ou ela já se autodemitiu, mas ela precisa dali porque depende financeiramente do trabalho e acaba ficando até encontrar uma oportunidade maior, mas você perde a pessoa, você perde a essência da pessoa, e isso é muito doloroso, porque muitas vezes é alguém que esteve muito tempo fazendo aquilo, tripas coração, como diz minha mãe, para a operação funcionar, e aí ela se sente invalidada, ela se sente, assim, totalmente descartável quando a gente não envolve ela na construção de todo esse processo de transformação digital. Eu tenho batido muito forte na tecla de saber o momento de envolver e envolver todos os níveis da organização. Porque se a gente não envolve, perdão, as pessoas que estão na operação e que usam efetivamente o sistema que a gente vai trocar, qual a expectativa de nós que não usamos, apenas conhecemos e ouvimos um outro software por aí que pode resolver o nosso problema, vai funcionar?
E aí a gente espera resultado de pessoas que não foram envolvidas. Então, é muito complexo hoje e fazer projetos de transformação de fato, porque a gente depende da liderança muito engajada também. E a gente entra num outro ponto, que é em relação à agilidade e adaptabilidade. Também é super difícil, porque a gente fala agilidade, até antes de começar o podcast a gente estava falando um pouco dos métodos ágeis, que não significa rapidez, não tem relação a rapidez, e muita gente associa uma coisa a outra. É uma associação totalmente errada. Exato. Né? E o pessoal olha assim, não, mas não está entregando mais rápido, mas peraí. Quem te disse que era sobre isso? Exatamente, e todo mundo fala, não, implantei ágil, agora meu projeto de 1 ano a gente vai fazer em 3 meses. Mas não é assim que as coisas funcionam, que é muito mais complexo. E aí, no teu ponto de vista, olhando para a parte de adaptação, parte de agilidade, como que você entende que uma transformação pode ser bem sucedida vindo desse cascateamento da liderança? Eu acho que tem um ponto importante sobre esse cascateamento, Ju, que é a única coisa certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. E agilidade é sobre Absoluta. isso. É sobre isso. Inclusive, num grande processo de transformação, em projetos de transformação grande, você tem mudanças de rota pelo caminho, você tem novas tecnologias. Quem entrou num processo de transformação digital há 2 anos atrás e estava com uma visão bem limitada de GenAI, teve que repensar, não tem jeito. A gente esteve em projetos que a gente teve que repensar isso. E eu gosto de pensar a agilidade, né, no conceito, não da prática, não vamos falar de Scrum, Safe, não necessariamente sobre isso, mas a agilidade de antecipar movimentos, antecipar mudanças. O papel do líder é ter a consciência, na minha opinião, de que tudo vai mudar. 2, de que eu não sei tudo. 3, eu preciso estar antenado. Preciso estar antenado do que está acontecendo no mundo. Como prática, Ju, assim, eu gosto de dizer que eu tenho alguns curadores no mercado, né? São as pessoas que eu olho, assim, são pessoas que especialistas nas suas respectivas áreas, que eu olho e eu sei o que está acontecendo em diferentes temas, né? O LinkedIn, artigos, vamos trazendo esse tipo de informação. E por que isso é tão importante? Porque nós líderes, por mais que a gente tenha que ser especialista, ter conhecimento técnico em alguns temas, a gente não tem como saber de tudo sobre tudo ao mesmo tempo. E para você ser ágil, você tem que estar antecipando movimentos, tem que estar adiantando o que está acontecendo no mercado. Então, ter consciência do que está acontecendo no mercado, não ser apegado ao planejamento inicial. A gente não pode ser apegado ao planejamento inicial. Você ter clareza do caminho, para onde você quer ir. Não se apegar. Ter antenado, você antecipa movimentos, você antecipa mudanças e você direciona as mudanças. Então, a gente precisa estar incentivando as nossas lideranças, os nossos times, a estar estudando, a estar buscando conhecimento. E encontrar esses curadores, eu vou chamar de curadores, que são as pessoas que estão indo profundo em alguns temas, estão trazendo, tá indo por aqui. E tem que ser aquela fonte, obviamente, confiável, claro, né? Claro. Aquela fonte confiável. Não é o especialista de um vídeo no YouTube, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas você tendo esses curadores, você tendo isso, você antecipa movimentos e conforme as necessidades vão mudando, as demandas dos nossos clientes vão mudando, os dados, eles estão vindo de tudo que é lado. Enquanto a gente está aqui com o nosso projeto lindo, aqui, fiz o planejamento, estou seguindo meu projeto. Você está vendo se os dados do input do teu processo não mudaram? Porque hoje a gente minimamente deveria estar medindo, né? O que o nosso cliente está achando, qual que é o sentimento, quais são as necessidades, o que os nossos colaboradores, como é que estão os nossos processos. Você continua medindo e dado o que você está tendo de inputs, você está antecipando movimentos, antecipando necessidades, o papel do líder tem que estar nisso. Em como que a gente antecipa esses movimentos, como a gente antecipa essas necessidades, com base em dados, com base em informação, com base em conversa. Vamos voltar, vou parecer o chato da conversa, né? Mas a gente tem que conversar, a gente tem que ouvir as pessoas, ouvir os times, por dados e na fala também. Então o papel do líder para garantir a agilidade, a transformação, passa muito por o quê? Antecipar movimentos, na minha opinião. Na minha também, concordo com você, e a gente tem que ter dados e fatos para embasar qualquer tipo de tomada de decisão. Mas a Lili, que eu até gravei um episódio com ela, e ela traz muito forte, assim, o indicador, ele indica, mas não explica. Quem explica são as pessoas. Lindo. E a gente precisa conversar com as pessoas para entender o que está acontecendo, porque o indicador, ele é muito frio. Então, se a gente sabe que tem um déficit ali, ok, então a gente vai trazer as pessoas para perto para
entender o que está acontecendo e, mais do que isso, construir em conjunto a estratégia para resolver. E não só ouvir as pessoas, entendi o seu problema e aí eu vou lá e penso na melhor estratégia totalmente fora e desconectada do problema que a pessoa tem na forma de executar o seu trabalho. Então eu vejo muito esse gap ainda, e que bom que você tem trazido isso com tanta força, de ouvir as pessoas, ter as pessoas mais perto, porque a tecnologia, sim, ela seduz, mas o centro da transformação digital continua sendo pessoas. Porque a gente quer impactar o resultado da companhia. Então a gente vai olhar internamente e vai olhar externamente. Externamente, nossos clientes ainda são pessoas. Então como a gente vai ignorar pessoas, né, em toda essa jornada? Esse ponto de indicador é bem interessante, Ju. Porque assim, sabe uma coisa que eu tenho experiência, eu vi isso em algumas empresas. Quando você toma ações exclusivamente olhando para dados, sem interpretar esses dados na visão das pessoas, isso pode ser na questão de, quando você olha esses dados, de mérito, de promoção, de repressão, sem conversar com as pessoas, no final das contas, dentro da corporação, as pessoas fazem o número chegar. E você para de aprender com os dados. Então, usar os dados como indicadores, né, com aqueles caras que estão ali para indicar os pontos que a gente tem, e todo mundo reconhecer que aqueles dados, aquelas informações, aqueles indicadores estão ajudando a gente a tomar o melhor caminho de decisão para os executivos, para a média gerência, para a operação, a empresa, o mercado ganha, né? Então, mas você só vai ganhar se você tratar ali, ó, face to face com a pessoa, entender o porquê que está acontecendo aquelas coisas. Nossa, verdade, isso está acontecendo, eu aprendi com isso, vou tomar esse cuidado daqui para frente. Eu não vou trabalhar para chegar no número, porque a gente não tem que trabalhar para chegar no indicador, a gente tem que trabalhar para quê? Para gerar valor para o cliente lá na ponta, para aumentar sim a receita, para aumentar o impacto na sociedade, para ter uma empresa mais sustentável. A gente precisa trabalhar para isso, não para bater o indicador de X, Y, Z, não importa. Então, esse equilíbrio de utilizar os dados, utilizar os indicadores, conectado com uma visão de como que cada pessoa reage, ou como essa pessoa contribuiu e como que ela aprende em cima daquele indicador, para mim é um ponto-chave. Eu também vejo assim. E a gente tem falado muito aqui na nossa conversa sobre essa importância de trazer as pessoas para o centro, de ouvir, ter escutativa de fato, fazer todo esse trabalho de mobilização, de envolvimento das pessoas e toda essa importância que o líder tem. Mas isso respinga no líder também toda essa responsabilidade e aí impacta na inteligência emocional. E como lidar, então, com tudo isso? Como olhar para a inteligência emocional e ser resiliente dentro de um cenário, um contexto tão adverso e tão incerto também? Tem alguns pontos, né, Ju, que para mim são importantes. Vamos voltar para uma coisa que a gente já falou. Mudança traz desconforto. Qualquer mudança traz desconforto. Mudou de casa. Você pode estar mudando para uma casa melhor. Você pode estar mudando uma casa maior, num bairro melhor, com uma padaria, com uma academia do lado, incrível apartamento. Mas você, e mesmo indo para uma casa melhor, você ainda vai ter que encaixotar tudo. Vai ter que ficar um tempo morando numa casa com tudo encaixotado, vai mudar, botar num caminhão, botar numa outra casa. E por mais que você contrate uma empresa para encaixotar e desencaixotar tudo para você, você ainda vai ter um momento que você vai estar perdido na tua casa. Porque você vai estar buscando, mas espera aí, não está no lugar onde eu tinha pensado. E vai estar ajustando as coisas. Mudança traz desconforto. E transformação digital é desconforto. E a gente tem que ter ciência disso. Nós líderes, a gente tem que ter ciência disso. E como que a gente respira? Né? E como que a gente... Vou voltar no tema da colaboração de novo e da comunicação. Claro, por favor. Conversando. Simon Sinek fala muito sobre a solidão do líder. Exato, né? O líder solitário. E olha o impacto disso na inteligência emocional. Né? Mas isso acontece muito quando o líder, ele tá no papel de, na minha opinião, tá? Quando ele tá num papel que ele não construiu um time, que ele consegue efetivamente ter uma conversa transparente, aberta e colaborativa, né? Quando você está num momento de dificuldade, você como líder, conduzindo uma grande transformação ou participando de uma grande transformação, você está capturando dos seus liderados, está capturando dos seus pares as dores, mas você também está compartilhando as suas dores, deveria estar compartilhando as suas dores com seus liderados. Porque, de uma certa forma, pode ser que eles também tenham as soluções. Os seus pares também tenham as soluções. Quando você constrói um ambiente de confiança, times de alta performance têm confiança
Times de alta performance discordam. Times de alta performance, eles mostram fragilidade. Líder que não sabe falar, eu não sei fazer isso, ele tem um seríssimo problema. Porque ele nunca vai assumir que ele precisa de ajuda. E no momento de transformação, às vezes a gente precisa falar assim, cara, eu não sei, mas talvez eu sei quem sabe. Ou eu não sei nem quem sabe. Ju, você sabe quem consegue me ajudar com isso? Se a gente não falar, a gente não consegue construir um ambiente saudável psicologicamente, né, estrategicamente, para que os times se desenvolvam. E tem uma coisa aqui, uma frase que eu ouvi, que fala assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. 100%. Eu acredito muito nisso. A gente, como liderança, a gente tem que estar trabalhando na formação de outros líderes. A gente tem que estar formando pessoas que vão sentar na nossa cadeira no futuro, que vão executar os nossos papéis ou vão estar prontos para fazer outras transformações. Que liderança a gente quer formar para o mundo? Que pessoas a gente quer deixar nas corporações? São aquelas centralizadoras que, ó, eu sou o diretor, eu sei de tudo o que está acontecendo, eu tenho todas as soluções? Ou são aquelas que sentam numa mesa, bota todo mundo e fala assim, gente, ó, a gente tem esse desafio. Eu pensei assim, assim, assado. O que vocês acham? E as pessoas vão botar a mão na mesa e falar assim, cara, você tá pensando errado. E tá tudo bem você construir um ambiente assim. Eu tive um time numa posição que assim que eu recebi, montei o time, eu estava fazendo uma estrutura de gestão que estava agradando algumas pessoas. Eu achei sensacional quando uma direta minha me chamou, Luiz, vamos almoçar. Ó, isso estava errado. Não tá funcionando o que você está fazendo. Mas ela não fez só isso. Ela falou assim, o que você acha de fazer desse jeito? Ela é até hoje uma amiga pessoal minha. Por quê? Naquele momento, assim, primeiro, ela me falou que estava errado, falou que meus direcionamentos estavam errados, a forma como estava atuando, me deu uma sugestão de correção de rota e me apoiou fortemente, liderou os pares dela na ação que eu estava tomando como gestor funcional, como direto legal ali da estrutura. Isso é muito importante. Quando você constrói um ambiente numa estrutura transformacional onde você tem essa comunicação aberta, transparente, 360, sabe, feedback 360 na raiz, não na avaliação de desempenho oficial das corporações, mas 360 assim, o gestor, não concordo com o que você está falando, e você também como líder está ouvindo isso, e você constrói um ambiente assim, é sensacional. E aí você quebra esse sistema de cara, eu não sei para onde a gente está indo e você não tem com quem conversar, você está naquela solidão do líder. Não é trivial. A gente precisa quebrar alguns conceitos, algumas posições sobre fragilidade, mostrar às vezes fragilidade, né? Falar não sei. Quantas vezes a gente fala não sei numa reunião e fala assim, não sei, vou buscar a resposta? Às vezes é o caminho. Não sei, alguém sabe me ajudar? Né? Quantas vezes a gente fala isso? É uma reflexão que a gente tem que ter, sabe? Né? Assim, para os líderes que estão assistindo a gente, quantas vezes você falou não sei numa reunião e foi tudo bem? Construa um ambiente, né, nos seus times onde você sabe, possa falar não sei, né? E isso vai trazer a questão da inteligência emocional, sabe, Ju? De construir um ambiente de colaboração. Quando você fala, as pessoas elas conectam na fragilidade. Muito. Se você sabe tudo, você não precisa de mim. Agora, se eu posso colaborar com você e você colabora comigo, a gente é uma conexão. Daí pra frente, os times de alta performance se constroem em cima disso, na minha visão. É uma visão muito interessante, porque é também muito complexo para o líder trazer, né, suas fragilidades, principalmente quando... E aí eu acho que a gente ainda vive esse imbróglio no mundo corporativo de atuar em projetos de inovação que tem um risco alto de falhar e é esperado que a gente teste algumas coisas até encontrar a solução mais adequada e que o líder ele se sinta frustrado por isso muitas vezes, o time fica frustrado por isso, impacta na inteligência emocional, não tem como dizer que não, e tudo isso respinga na avaliação de desempenho.
E aí é muito complexo, porque a gente tem de um lado uma organização que ela vai te cobrar resultado, 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 e que você tem que entregar inteligência emocional a todo custo, resiliência, projetos de inovação que tem que dar certo de primeira, que a gente sabe que não acontece isso de inovação. E aí a gente fica nesse meio do caminho, e eu tenho ouvido isso muito dos líderes, eu imagino que você também, quando eu chego para fazer os projetos, que eles falam, ok, Ju, maravilhoso, quero fazer dessa forma, eu não sei, não conheço, quero aprender, mas na hora da minha avaliação de desempenho, de cultura e performance, ou só de performance, seja qual for a avaliação, a pessoa fala, eu sou penalizado por ter falhado num projeto de inovação. E aí a gente entra na parte da cultura, né, que a gente vinha conversando, e é um dos temas aqui, da importância dessa cultura organizacional que fomente a inovação, que não puna a falha experimental e que o líder consiga ainda lidar com essa ambidestria, na minha opinião, realmente assim de, poxa, eu vou inovar, mas eu não... São falhas que são prudentes, esse meio do caminho, como que o líder ele pode se conectar e ajudar a transformar uma cultura que já vem tão enraizada, que a gente sabe que você fala, inova, a pessoa inova, errou no projeto, avaliação de desempenho é ruim, a pessoa fica no meio do caminho, o líder no meio do caminho, e esse impacto na cultura organizacional, como que você vê? É muito complexo, né? Não é trivial, assim, dá para trazer um monte de casos em que exatamente o que você colocou vem para a mesa. Não, a gente não pode romantizar a inovação, principalmente quando a gente fala em grandes corporações, de que a gente precisa manter o negócio funcionando. Primeira coisa, tá? É papel do líder gerenciar aquelas alterações, aquelas evoluções, aquelas transformações que são via de mão única. Ou seja, se der errado, quebra o negócio, é um impacto crítico para o negócio. Só para trazer esse ponto, porque ele é importante. Claro, né? ele é super importante. Porque a gente tem que fomentar a transformação, a inovação, fazer coisas diferentes, o erro, ok. Mas também a gente tem que olhar e falar assim, eu estou assumindo um risco maior para o meu negócio, que possa romper a minha linha de produtividade, romper a linha de geração de resultado da empresa, gerar um risco legal para a corporação. Eu acho que o primeiro papel do líder é entender um pouco, colocar esse guarda-reio. Ok, colocar esse guarda-reio, qual que é a forma que eu acredito, né? A gente dificilmente consegue mudar uma corporação inteira, uma empresa inteira, no instalar de dedos. Não é possível fazer isso. Porém, contudo, você como líder, você consegue fazer acordos para tratar o seu ecossistema de como você gerencia e como você incentiva a inovação. Vou dar um exemplo prático. Dentro da minha estrutura, uma vez eu tive uma inovação, um trabalho de inovação para tentar algumas coisas diferentes e deu errado. Só que eu tinha amarrado para cima, Ju. Falei assim, ó, a gente vai fazer isso. Eu tinha reservado parte do backlog, parte da capacidade do time para poder executar aquilo. Aquilo não estava no planejamento estratégico da empresa, não estava no planejamento do resultado previsto. Falei, ó, com o restante do que eu tenho de capacidade, eu vou efetivamente entregar o que estava combinado. Ok? Das sprints eu vou entregar. Mas essa fatia aqui de horas eu vou usar para fazer alguma coisa diferente. Ok, perfeito. A gente testou. Obviamente deu errado. Mas o que foi interessante? Qual que foi a cultura que a gente tentou colocar ali dentro do time na hora? O que a gente aprendeu? Porque às vezes a gente fala, falhei. E a falha pela falha não tem valor nenhum. A falha pela falha. Então, na hora que a gente fizemos a experimentação, deu errado. Por que deu errado? A gente foi lá, fez o problem solving, entendeu a causa raiz, pegou os aprendizados. No backlog da outra sprint, na outra release, a gente botou mais algumas horas para poder fazer isso. Testamos de novo. Demos um passo à frente, mas não deu certo também. Mas o que foi interessante foi que a gente foi iterando com capacidade reduzida, garantindo a entrega principal da estratégia da empresa, e esse espacinho que eu tinha de capacidade no meu time de inovação engajava a galera fenomenalmente. O pessoal adorava brincar com aquilo. O pessoal às vezes queria fazer hora extra. Obviamente a gente não podia fazer hora extra, mas a gente tinha aquela capacidade ali reservada, porque as pessoas queriam também brincar com aquilo, porque acreditavam que ia dar certo. No futuro, a mudança que a gente estava fazendo deu super certo, mas depois de algumas falhas e algumas lições aprendidas. Uma outra coisa importante com relação à inovação,
que para mim funciona muito bem, não precisa sair mudando backlogs, fazendo grandes transformações. Cria um espaço no seu time para compartilhamento de conhecimento. Você tem alguém no seu time que é melhor com engenharia, você tem alguém que é melhor com práticas, você tem alguém que é melhor com quality assurance, você tem alguém melhor com processos, você vai ter alguém melhor com design no seu time. Será que a gente não pode trazer espaço nas nossas agendas, nos nossos times, para que essas pessoas sejam os curadores? Vamos trazer no escopo que a gente falou agora há pouco, os curadores de informação para a nossa equipe. Cara, o que está acontecendo no mundo de design? Quais são as novas tendências? O que está acontecendo no desenvolvimento? Como é que está a visão de arquitetura de software, de sistemas? E começa a compartilhar isso em agendas, em colaboração. Quando você começa a construir esse tipo de ambiente, você não vai resolver nada ali. Mas na época do full presencial, e agora a gente também tem isso, isso gerava tanto café, que uma pessoa fala assim, teve uma ideia, outra teve uma ideia junto com o que o outro falou, junta num café, e isso podia virar um backlog, podia virar uma iniciativa, podia virar uma melhoria numa história que já estava em andamento. Uma coisa que às vezes a gente peca, na minha opinião, é achar que transformação, inovação é fazer o foguete voltar, como o Elon Musk fez. Não precisa ser tudo isso, não precisa fazer uma coisa tão grande. Às vezes é uma forma diferente de fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. E aí você conectar as pessoas em diferentes ambientes para que elas colaborem com aquela competência que ela tem de melhor, é onde vai fazer a diferença. Porque, Ju, eu não sei o que você sabe. E eu tenho certeza que eu tenho um pouco para poder te agregar. Então, no momento que a gente está tendo uma troca como essa, a gente sai com ideias. Eu fui almoçar essa semana com uma pessoa de investimentos, que o cara, ele me deu algumas ideias que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E num almoço, numa conversa ali. Eu tenho certeza que eu deixei um pouquinho para ele também. Então, nós como líderes, a gente tem que criar ambientes como esse, onde permita a troca, a colaboração, a comunicação, né? E garantir que as pessoas elas se engajem e sejam transparentes ali. Nisso, a gente começa as pequenas inovações, para depois a gente ter as maiores. A gente não precisa começar por grandes coisas. Começa pequeno. Começar pelo incremental, né, galera? Começa ali pelo pontinho. Cara, esse pontinho tá incomodando, vai lá. E de repente a gente cria times que efetivamente estão construindo coisas fantásticas. Mas step by step. Exato. Eu tenho o hábito de, quando conduzo esse tipo de projetos, trazer o SAT, que é o Study Action Team, e aí a gente pensa em possíveis soluções para aquele problema, e aí olha para as principais tecnologias no mercado, com artigos, com referências, os curadores, como você trouxe, todos leem o mesmo texto. E aí a gente traz para uma roda de conversa e todo mundo traz a sua visão, sua percepção sobre aquele texto e como aquela tecnologia, aquela solução, ou que nem necessariamente está vinculada à tecnologia, pode resolver o problema que a gente tem. E aí, nesse momento, como líder, eu vejo muito as características das pessoas e aquilo que funciona mais para um e não funciona para o outro, mas no final, quando a gente constrói a solução como um todo, cada um se sentiu parte ali, ele tem um pedacinho dele naquilo que está sendo construído. Então, dentro do que você trouxe, acho que o SAT, ele se encaixa muito, se enquadra muito. Você poder ouvir todas as pessoas, dar autonomia com responsabilidade, reforçar a comunicação e que a gente consiga colocar as pessoas certas no lugar certo. Que aí também, imagina, eu fiz um projeto uma vez e eu nunca vou esquecer dessa história. A pessoa olhou para mim e ela falou assim, Ju, sabe o que acontece? Eu detesto fazer cadastro de cliente no sistema. Eu detesto, eu não consigo, eu faço porque eu sou obrigado. Tá, então aí a gente foi entender e tudo, e essa pessoa queria fazer análise de crédito, ela não queria fazer cadastro. E era uma alteração relativamente simples, mas ela precisaria desenvolver em outras coisas. A gente montou esse plano de PDI, a pessoa desenvolveu e por um tempo ela foi uma das melhores pessoas que analisavam crédito com maior eficiência que a gente tinha na empresa. A resolver esses problemas periféricos, você perde o foco. Você perde o foco. Então, num processo de transformação, às vezes eu digo que é mais fácil a gente dizer, é mais importante a gente dizer o que a gente não vai fazer do que falar o que a gente vai fazer. Quando o papel do líder, né, no processo de transformação também é principalmente, galera, ó, a gente não vai tocar no ponto A, B, C, D e E. Porque a gente entende que para endereçar o problema que a gente colocou aqui é o F. Depois a gente pode olhar para o de A a E.
Mas a gente vai começar pelo F, porque o F que vai endereçar 70%, 80% das dores que a gente mapeou como core. Qual é o problema que você quer resolver? Isso virou meio que um mantra na minha cabeça toda vez que eu entro num processo de transformação. Porque se eu pergunto isso, você me responde uma coisa, ele me responde outra, a gente precisa sentar na mesa e discutir de novo que caminho que a gente tá percorrendo. Então, a liderança parte por garantir esse alinhamento da visão, do propósito, do porquê que a gente está fazendo, que problema a gente está resolvendo, como que a gente está endereçando essas coisas. Eu acredito muito nisso, assim, conectar isso, ter muita clareza, dar clareza na comunicação é ponto-chave para o sucesso. Gente, que aula! Ai, que felicidade de receber Prazer. aqui. Eu tenho certeza que, assim, quem está nos ouvindo se sentiu muito acolhido com muita coisa que você trouxe, principalmente nessa parte da comunicação, da escutativa. Quão difícil é trazer isso para o nosso dia a dia, em meio a tantas demandas, tantas reuniões e materiais, e tudo que compõe o escopo de um líder. A gente sabe a dificuldade que é de agenda e de casar todas essas frentes, a visão holística, a transição geracional. Os líderes estão, sim, perdidos em muitos aspectos, não é fácil. Mudar organizações é muito, muito complexo, modus operandi completamente novo, modelo de negócio, o que te trouxe até aqui não te levará para o futuro, definitivamente. Então, trabalhar todas essas pontas em conjunto é muito desafiador. O papel do líder é fundamental e eu acredito muito que tudo que você trouxe vai ajudar quem está nos ouvindo. Me ajudou muito, me agregou muito. Acho que um dos objetivos dessa trilha de podcast é que com cada executivo que eu converso, eu me sinto sair muito melhor do que cheguei. Então, eu tenho certeza que você agregou muito para o nosso público. Muito obrigada pela participação. Ju, é um prazer estar aqui conversando com você, compartilhando um pouquinho, aprendendo também contigo. Eu tenho seguido a tua trilha, é fantástico, tem muita lição que está sendo trazida aqui, diferentes perspectivas, acho que é fundamental. E eu queria deixar uma última mensagem para todos os líderes, se você está em dúvida do que fazer, conversa com as pessoas. Não acha que você sabe. Se você está em dúvida, conversa. Daí, você vai derivar as outras coisas. Então, agradeço demais a oportunidade de poder compartilhar, poder ouvir, poder aprender. E fico à disposição para que a gente possa ter outras conversas como essa. Perfeito. Deixa suas redes sociais, seu LinkedIn, por favor, para quem quiser te acionar. Claro, no LinkedIn você me acha como Luiz Augusto Teixeira, né? Então é /L Luiz Augusto com 2 L's no começo, né? E meu Instagram também é L Luiz Augusto, da mesma forma. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Ju.